Queridos irmãos e irmãs, dos dois planos da vida, muita paz, que Jesus, o divino amigo, seja com cada um de nós. Como disse o nosso querido irmão Giovandi, que é uma ternura, né, esse menino. Ele desejou um feliz ano novo para todos nós. Uma nova etapa, sendo que, na verdade, a cada momento são oportunidades novas. Os dias que passaram, o novo ano que avança, que hoje já é o 3º dia, daqui a pouco estaremos comemorando outra vez o Natal, sem nos esquecer que Natal é o nascimento do Cristo dentro de nós. Logo, o Natal é todo dia, é todo momento de oportunidade, de renascimento, de autoconhecimento, de autoeducação, de autoperdão. É sempre Natal, é sempre um dia novo. E por que há essa contagem de tempo? Para nos orientarmos. Porque, em verdade, o grande divisor de águas, os tempos são contados antes e depois dele, é Jesus. Ele, de fato, é o guia e o modelo da humanidade. E se assim não fora, a civilização não contaria o tempo, independente de acreditar nele ou não. Todos os achados arqueológicos, todas as descobertas, elas são datadas antes ou depois do Cristo. Então, para nós vermos aí que Jesus é o referencial máximo. E é sobre ele, sobre um milagre que ele fez num dia de sábado. E segundo os ensinamentos de Moisés, o dia de sábado deveria ser consagrado nos 10 mandamentos. O dia de sábado é colocado entre os 10 mandamentos como sendo um dia de louvor a Deus. Basta lembrarmos que Moisés estava levando o seu povo, o povo hebreu, que estivera no Egito até aquele momento, tivera os seus anos de fausto, de glória, de poder, graças a José do Egito, mas o tempo passou e o povo hebreu foi tomado como escravo. E como escravos, eles não tinham folga, não tinha feriado, não tinha nenhum dia de descanso. Então, por isso, é colocado ali na lei, nas tábuas da lei, que o dia de sábado deveria ser um dia de reverência ao Senhor. Exatamente porque aquele povo não tinha dia e nem hora de descanso. Então, havia nos 10 mandamentos esse preceito, esse mandamento do dia de sábado. Mas observemos que quando Jesus chega no planeta Terra, quando ele começa a sua missão, que durou, na verdade, 3 anos, ele começou aos 30, ele poderia, na verdade, o Evangelho do Cristo é marcado com o seu nascimento, numa manjedoura, na simplicidade da forma, do entendimento das criaturas, porque Jesus, sendo quem ele é, o guia e o modelo da humanidade, ele poderia nascer no lugar mais sofisticado, mas o lugar mais adequado para Jesus foi nascer numa manjedoura entre os animais. Começando ali a sua missão, com o seu nascimento, louvando e honrando a natureza, os irmãos menores que são os animais, que nos afagam,
que nos acolhem. E então, meus amigos, quando Jesus começa a sua tarefa, a sua missão, a que ele viera, observemos que ele diz que em muitos momentos Jesus é censurado. Ele andava com mulheres de má vida, com pessoas esfarrapadas, cobradores de impostos. Mas Jesus não se incomodava porque, como ele dizia, ele havia chegado à terra para servir e não para ser servido. Ele não tinha vindo destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. A que lei Jesus estava se referindo? Naturalmente, a lei divina. A lei ali instituída nos 10 mandamentos, que resumidamente significa amor, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não invejar as coisas alheias, não desejar o que não é nosso, isto é, nos preservarmos da inveja, do ciúme. Então, Jesus veio dar cumprimento à lei de Deus. Mas aos princípios instituídos por Moisés, que eram mais de 600, esses princípios mosaicos, eles entram valendo dizer que era a lei do olho por olho e do dente por dente. E Jesus veio trazer a lei do amor. Ele veio falar, ele vem trazendo, porque sobre aquela questão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, esses 2 mandamentos estão em 2 livros do próprio Moisés. Mas o mandamento maior que Jesus traz é o amor aos inimigos. Aprendestes que foi dito: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Orai por eles, porque Deus, o Pai, faz com que a chuva caia sobre bons e maus, ricos e pobres. Porque se só amarmos àqueles que nos amam, se só tivermos respeito pelas pessoas que nos respeitam também, o que estaríamos fazendo demais? Porque entre os bandidos, entre as pessoas de má vida, elas também se entreajudam, elas também se respeitam, elas também têm os seus códigos de honra. Então, eis aí o mandamento de Jesus, é o amor incondicional, inclusive e sobretudo pelos inimigos. Porque Jesus sabe que quando nós vibramos na mesma sintonia de ódio, nós estabelecemos vínculos fortíssimos. Então, essa lição que Emmanuel traz no livro Pão Nosso, é a lição de número 37, ela tem o título Seria Inútil. E observe bem, está em João, no capítulo 9, o versículo 27. Está posto assim: respondeu-lhes: já vô-lo disse e não me ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? De quem seria essa palavra? E nós fomos lá no Novo Testamento e pegamos o Evangelho de João e o capítulo 9, ele por inteiro trata da cura que Jesus fez para aquele cego de nascença. Aquela pessoa que havia nascido cega, crescido cega e já era um adulto cego.
e ficava ali naquelas estradas a pedir esmolas, porque não podia trabalhar. E Jesus, passando por aquele local, os seus discípulos perguntavam a Jesus: por que seria que aquele homem era cego daquela forma? Seria pelo pecado do pai, da mãe, dos seus antepassados? E Jesus diz: não. É chegada a hora de ele receber a graça da visão. E chegou perto daquele cego e cuspiu no chão, fez ali um lodo com aquela terra e a saliva e passou nos olhos do cego e disse: agora vai até a piscina de Siloé e lave os seus olhos. E assim o cego procurou chegar até onde Jesus havia indicado. E lá, chegando naquela piscina, que era um lugar que tinha uma água farta, e era muito conhecido, ele assim o fez. Lavou os olhos, e depois que tirou aquele lodo que Jesus colocara sobre os olhos dele, ele pôde enxergar a vida, ver as cores, as formas, ver tudo ao seu redor. E ele saiu dando graças, porque ele, que nunca havia enxergado, ele estava vendo. Era um verdadeiro milagre. E ali juntou vários curiosos, dentre eles os fariseus, que eram aqueles homens muito céticos, eram muito exigentes no rigor da lei de Moisés, e quis saber quem havia curado, feito aquele milagre. Ele disse: olha, chegou um homem, quem é ele? Só pode ser um profeta. Só pode ser de Deus, porque ele me devolveu a visão. Mas você já o conhecia? E ele: como? Eu que não enxergo ninguém? E estava havendo uma certa perseguição, porque Jesus já estava sendo conhecido. Eu me recordo aqui de que quando sentávamos à mesa com o Jorge Cauí, ele olhando para os bancos, para o salão, às vezes tinha meia dúzia de gente, e ele dizia: está vendo, Neiva? Tem 6, 7 pessoas. No dia, se essa casa aqui dissesse que ia curar alguém, que ia fazer algum milagre, pode acreditar que era de um momento para o outro, o núcleo Bandeirante, essas ruas estariam tomadas. E é verdade, porque todos nós estamos em busca de algo que nos entreteça as emoções, os sentimentos. É difícil crer sem ver. E Kardec diz que não é ver para crer, é crer para ver. Então, essa fala aqui, meus irmãos, é exatamente daquele cego, porque os fariseus estavam questionando o tempo inteiro: mas quem é ele? Este homem é um pecador, ele não pode fazer isso. Ele deve ter vindo de Satanás. Porque tem-se essa questão de que aquilo que não é divino é do Satanás. Satanás é o rival da divindade. Gente, que tolice. Se Satanás existe, somos nós mesmos. E somos filhos todos de Deus. Porque Deus não tem rival. Ele é o Criador. Acreditando ou não acreditando, não tenhamos dúvidas de que, assim como esse planeta em que nós habitamos, o planeta Terra, ele gira intensamente em torno dele próprio, mas ao mesmo tempo se deslocando ao longo de 365 dias em torno do astro-rei, que é o Sol. Num movimento simultâneo de rotação e de translação. Muita gente diz: isso é loucura, eu não acredito nisso.
É o Sol que se movimenta. Gente, cientista que descobriu que, de fato, o centro do mundo era o Sol, foi condenado a morrer na fogueira. Giordano Bruno deu a vida porque não desmentiu que o Sol era o centro, pelo menos, do nosso sistema planetário. Porque a Terra é que era o centro. Essa coisa da imperfeição, essa coisa do pequeno querendo ser maior, do inferior querendo ser superior. E nós vemos isso em todos os momentos. Então, naquele momento ali, aquele cego, vão até os pais dele, porque era um homem adulto, mas já era de maior. E os pais, temerosos, perguntaram: escuta, esse homem é filho de vocês? E eles afirmaram: sim, é meu filho. É nosso filho. Ele nasceu cego? Sim. E como ele está enxergando agora? E ambos disseram: eu não sei. Pergunte para ele próprio. Ele é maior de idade e pode responder por ele mesmo. Os pais agiram na defensiva, pelo medo. E então respondeu ele, o cego, dizendo de novo para os fariseus: já vô-lo disse, e não me ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Por acaso quereis ser discípulos dele? E aí os fariseus disseram: não, você que deve querer ser discípulo dele, porque nós somos discípulos de Moisés. E Moisés condenou fazer qualquer trabalho desse gênero num dia de sábado. E é onde Jesus vai dizer: o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Essa pequena modificação ele fez, porque o dia de louvar a Deus não significa que é o dia da inércia, é o dia só de refestelar e comer e beber, ou simplesmente jejuar. Todos os dias são santificados, e em todos os dias nós podemos louvar a Deus. E Emmanuel vai falar que nós temos por isso que o título da lição é Seria inútil aquele cego continuar falando sobre o milagre, porque quanto mais ele falava, mais os questionamentos vinham. Então Emmanuel diz que é muito comum nós querermos transformar as pessoas quando conhecemos algo novo, que pode ser na área da religião. Quando nós adotamos a doutrina espírita, ou a doutrina católica, ou qualquer uma outra religião, é comum nós querermos, pelo bem-estar que estamos sentindo, que os nossos familiares também estivessem ali conosco. Mas se aquelas pessoas não estão prontas, seria inútil nós obrigarmos os outros. Então, é sempre bom deixarmos que as pessoas vejam por si mesmas, porque se nós estamos nessa doutrina de consolação, de esclarecimento, de conforto, de esperança, é porque certamente já estamos cansados de sofrer, cansados de buscar aquilo que não nos realiza plenamente. Essa busca pelo instantâneo, pelo aqui, pelo agora, é uma busca constante de todos os dias. Nós temos todos os dias nós temos os nossos hábitos de trabalhar, de realizar tarefas, de fazer coisas. Mas muitas vezes, quando nós saímos um pouco da nossa rotina, nós nos agastamos, sobretudo se alguém nos convida para vir a uma casa espírita, uma casa de oração. E olha que
Alguém disse certa feita, na doutrina espírita chega-se de duas formas. Ou é pelo amor ou é pela dor. E o Raul Teixeira que diz que nós costumamos utilizar esses refrões e vamos repetindo. A gente pode vir para a doutrina espírita pela curiosidade também. A gente pode vir pela doutrina espírita, geralmente porque um parente, um familiar está com problemas. E aí a gente vem em busca. Eu vou ali. Disseram que na quarta-feira de manhã tem uma médium que recebe umas mensagens. E quem sabe, um familiar meu, e aí a gente já começa a colocar na cabeça. Aquela pessoa que desencarnou há tanto tempo, eu gostaria de receber uma mensagem. Mas é aquela velha história que o Chico já dizia, o telefone toca de lá para cá. Não é bem daqui para lá. Daqui para lá, sempre a gente insiste, né, nos telefonemas. Meu Deus, me ajuda. Às vezes a gente é atendido. Mas, de fato, de lá para cá, é melhor. Porque nós estamos prontos para receber aquela notícia. Então, nós vamos. Emmanuel fala desses pruridos que nós temos de superioridade, onde os fariseus demonstravam isso muito, defendendo a lei de Moisés, sendo que Jesus não havia vindo a este mundo para destruir a lei de Moisés, mas reafirmando a própria lei de Moisés, que está ali nos 10 mandamentos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não matareis, não furtareis, não levantareis falsos testemunhos, não cobiçareis nem a mulher do próximo, nem o seu asno, nem o seu... Eram os pertences. Hoje em dia, a gente vai deixar num testamento um jumento para fulano de tal? Não, porque não é mais considerado um bem. É um animal, mas há certos animais que são de estimação, que valem muito mais do que muitas moedas de ouro. Então, Emmanuel diz que a resposta do cego de nascença para os judeus críticos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Não percas as tuas horas em explicações para quem não pode ou não quer entender. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem querer obrigá-lo a aceitar a tua fé. Então, em sinal de respeito, respeitemos o nosso próximo. Amemos o nosso irmão, os nossos familiares. Não queiramos constrangê-lo a aceitar a nossa religião, porque é bom para nós. Cada um vai ter a sua experiência, mas é sempre bom que nós esclareçamos. É sempre bom que, quando nós necessitarmos, que possamos buscar esta casa ou outra casa similar a essa, em busca do tratamento adequado, em busca do esclarecimento, em busca do conforto, da esperança, porque Jesus veio exatamente para os enfermos e não para os sãos. E, de alguma forma, a humanidade ainda carrega um tanto de enfermidade. Em verdade, ainda carregamos dentro de nós mesmos luz e sombra. Luz porque nós somos filhos de Deus. Temos um DNA espiritual. Um DNA divino, que é luz dentro de nós. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec.
E a espiritualidade responde: na consciência. Então Deus está em nós. Ele marcou-nos com o seu selo através da nossa consciência. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos acolha, mas é necessário que abramos o nosso coração. Muita paz.